E aí, galerinha, beleza? Professor Jefferson na área, aqui do Instituto Matemática. Vamos aprender a classificar triângulos, tá? Para classificar triângulos, a gente tem duas formas, né? Classificação quanto aos lados do triângulo ou quanto aos ângulos do triângulo. Então vamos começar classificando o triângulo pelos lados, tá? Pelos lados, a gente vai começar falando do triângulo equilátero. Equilátero, vou escrever aqui então. Equilátero. Equilátero são triângulos que têm os três lados iguais, tá? Lembra de equação, equidade? A gente está falando tudo isso, ó, de igualdade, tá? Então são a igualdade entre os lados, tá? O triângulo equilátero, então, ele tem três lados iguais. Os três lados iguais. Beleza? Ele é mais ou menos assim, olha. A gente representa assim, ó, com um risquinho em cada lado, que quer dizer que esse lado, cada lado aqui é igual ao outro, tá? A gente também tem o triângulo isósceles. É tudo em relação aos lados, tá? Triângulos isósceles. Os triângulos isósceles, eles têm dois lados iguais. Dois lados iguais. Tá? Os isósceles, então, eles têm mais ou menos esse formato aqui, assim, olha. Tá? Tem, então, esse lado aqui, olha, um pauzinho aqui, dois pauzinhos, que é isso. Ele está diferenciando. Então, esse lado aqui tem medida diferente desses outros dois, tá legal? Então, isósceles, dois lados iguais. E, por último, escaleno, triângulos escaleno. Triângulo escaleno. Três lados diferentes. Tá legal? Então os três lados desse triângulo escaleno são diferentes. Por exemplo, um triângulo assim, olha. Triângulo escaleno. Esse aqui tem uma medida, esse aqui tem outra medida, esse aqui tem outra medida. Legal? Então, com relação aos lados, são esses três tipos de triângulo. E temos também quanto aos ângulos dos triângulos, tá? A gente tem quanto aos ângulos, então, primeiro, nós vamos falar do triângulo retângulo. Retângulo. O que é o triângulo retângulo? Retângulo. Retângulo. Um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Tá? O ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Por exemplo, isso aqui, olha. Isso aqui representa um ângulo de 90 graus. Então, essas duas retas aqui, elas formam um ângulo reto. Tá? E aí, eu posso fazer um triângulo a partir daqui. Opa! Mesmo que ele tenha medidas diferentes dos lados, pouco importa, porque a nossa classificação é quanto aos ângulos, tá? Então, se ele tem um ângulo reto, ele é triângulo retângulo. Lembrando que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tá? Esse ângulo mais esse, 180 graus. Beleza? Triângulo retângulo. Aí vamos falar também do triângulo acutângulo agora. Acutângulo. O triângulo acutângulo, ele tem os três ângulos menores que 90 graus, tá? Três ângulos menores que 90 graus. Beleza? Ou seja, os três ângulos agudos. Ângulo menor que 90 graus é ângulo agudo,
tá? Então, um triângulo, por exemplo, esse equilátero aqui, ou esse isósceles, são dois exemplos de triângulos acutângulos, tá? Então, aqui, olha, triângulo acutângulo. Os três ângulos aqui são menores que 90 graus, beleza? E por fim, nós temos o triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo. Obtusângulo. Triângulo obtusângulo é o triângulo que tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. Um ângulo maior que 90 graus, tá? Que é o triângulo obtuso. Triângulo menor que 90 graus é o triângulo agudo. Triângulo maior que 90 graus é o triângulo obtuso. Então, olha, esse é um exemplo aqui de triângulo obtusângulo, tá? Esse ângulo aqui é maior do que 90 graus, tá legal? Então, olha, classificação para rever aqui: equilátero tem 3 lados iguais, isósceles 2 lados iguais, escaleno 3 lados diferentes. Quanto aos ângulos, retângulo, triângulo retângulo que tem um ângulo reto, triângulo acutângulo tem os 3 ângulos menores que 90 graus, 3 ângulos agudos, e o obtusângulo, um ângulo maior que 90 graus, que é um ângulo obtuso. Beleza? É isso aí, turminha. Vamos prestar atenção nisso aí, porque às vezes tem questões que ele não cita, tá? Como é o ângulo do triângulo, é sempre dentro de um triângulo acutângulo e tal, e sabe? Aí você já tem que se ligar em tudo isso aqui. Beleza? Um abraço, então, até a próxima aula.